O extremo do valor recorrente é quando você entra tão para dentro da jornada daquele cliente que você começa a não ser visto fora dela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Organizações Infinitas. O podcast que a gente toda semana se junta aqui para discutir um pouco desse novo paradigma das empresas, como elas se reinventam suas táticas, estratégias e com isso conseguem viver para sempre, existir para sempre e serem sempre competitivas. Esse é o grande tema que a gente tem aqui para discutir. Antes da gente começar nosso episódio, lembre de clicar em se inscrever, clica no sininho. Toda semana a gente tem um episódio novo onde a gente debate com profundidade os temas que estão mais quentes, que podem ajudar você, o seu negócio, nessa grande jornada que é a perpetuidade dos negócios. Meu nome é Piero Franceschi, estou aqui com o nosso host de hoje também, Cristiano Cruel. Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Cristiano Cruel. Muito bom estar aqui, Piero. Nós está aqui e o Júnior para não atrapalhar um pouco a nossa conversa. Hoje o Júnior não está com a gente vai se rodiziando aqui na bancada para poder trazer sempre os grandes temas bacanas toda semana. E o tema da semana hoje é valor recorrente. Esse é um dos temas que está aqui no nosso livro, Organizações Infinitas, é um dos 20 códigos secretos das Organizações Infinitas. E o tema central hoje é esse valor recorrente. Então vamos começar a falar sobre isso. Cristiano Cruel, vamos dar pelo menos o nosso território, né? O que é essa questão de valor recorrente dentro dessa esfera das organizações infinitas? Eu vejo que toda organização, todo negócio existe para resolver o problema de alguém, criar valor para alguém, certo? O problema é quando esse alguém vai mudando, esse problema vai mudando, ou quando alguém inventa uma maneira diferente de resolver o mesmo problema de uma forma diferente. E aí o que acontece? Acaba encurtando o infinito das empresas, né? As empresas acabam sendo questionadas e elas acabam eventualmente rumando para obsolescência, para perder valor, perder relevância. Então eu acho que valor recorrente é dois aspectos. O primeiro, esse desafio contínuo de entender que valor eu estou criando. E o segundo é, quando mais eu entendo desse mercado, mais eu alongo esta relação, né? Então as margens são mais de relação do que só da transação, mais alternativas eu crio para alongar a perpetuidade da empresa. Acho que pegando esse ponto, né? Um pouco do que a gente sempre discute, né? Das margens por relação e transação. Os negócios se construíram muito por transações comerciais. Eu te faço uma venda e espero que você volte aqui algum dia, né? Volte aqui na minha lojinha. E acho que como a digitalização dos negócios e tudo que aconteceu desse ponto de vista de ecossistemas, plataformas e a questão de recorrência está ligada a essa questão desse lucro ou margem por relação. Como eu consigo atrair um cliente e manter ele sequencialmente me dando algum dinheiro ou me mantendo rentável ao longo do tempo. E acho que isso traz à tona uma conversa importante, que é a questão de como eu consigo ser eficiente em manter essa relação ao longo do tempo, né? Como eu consigo atrair e criar valor ao longo do tempo. E acho que essa é a grande diferença, ou o grande desafio, que parece um pouco uma relação de um casamento, né? Eu tenho uma atração, mas assim, como que eu consigo manter ele válido ao longo do tempo, né? Eu acho que talvez aqui o que a gente está falando tipicamente é modelagem de negócio mesmo, porque você vê, talvez venha a inspiração aqui, muito comum no mundo startupeiro, da relação do CAC e do LTV, mais tradicionalmente CAC e LTV vai ser cada vez mais desafiador para todas as organizações conquistarem novos clientes, certo? Muitas ofertas, muitas disputas, conquistar o cliente. Então, quando eu tenho essa primeira conquista, encontro a pessoa amada, então, como é que eu alongo esta relação? Então, o LTV dá esse valor ao longo da vida, né? E você vê, o que a gente talvez está sendo desafiado nas organizações? Como é que eu, mais do que a margem da transação, como é que é nos negócios? Compro 5, vendo por 10. Total. Comerciante total, né? Encerrou a relação. Sim. Te atendi bem e tal, para você voltar aqui amanhã e tal, vamos fazer isso. Mas o valor recorrente, ele tenta imaginar uma outra fórmula, né, de conexão. Uma conexão por valores, obviamente. E talvez o mundo digital perceba... O mundo digital, Piero, para mim, ele é muito bom para tomar mercados. Mas ele é muito tênue para tomar em mercado dele. Sim. Certo? Então o mundo frágil, digital, né? Ele é frágil. É uma conquista rápida, né? Instagram para todo mundo e TikTok todo mundo. Então ele entra e sai também. Então, alongar o pensamento, imaginar valor, recorrência nesse valor, e obviamente eu acho que são duas posições. Existe aquela história assim,
Startupeiro gosta muito do recorrente, que se traduz pela assinatura, né? Então, Netflix paga tanto por mês, Spotify tanto por mês. Alguns podem até dizer, não, mas é pouquinho, o cara nem vê, fica ruim de cancelar, o cara nem cancela. Esquece no cartão, né? Esquece que estou pagando. Se vocês visitarem os cartões de crédito, aí vão descobrir que vocês já são clientes recorrentes de coisas que vocês não usam. Eventualmente é isso. Mas eu acho que o valor verdadeiro nisso está o seguinte, cara, isso é muito bom, isso não vale a pena perder. Isso não é opcional. Isso é bom, vale a pena. Inclusive, se me oferecer mais, eu continuo. Existe o valor recorrente nesse subscription e existe o valor recorrente, por exemplo, de uma demanda que não acaba. Livros. Eu adoro comprar livros. Sim. Toda vez que a Amazon vem, encosta em mim, me manda um e-mail, eu estou criando recorrência. Porque eu sinto valor nas recomendações. Piero, é incrível. Os caras me mandam um e-mail. Parece que o cara escreveu um livro para mim. Assim, como ele sabe que eu quero essa coisa que eu nem sabia que eu queria, né? E eu acho que outra também do valor recorrente, algumas empresas tentam usar artimanhas para o cara ser difícil sair. O cara entrou na minha app, ele deixou todos os dados aqui, então, eu vou sair daqui e vou para outra. Então tem um custo de saída, um custo de mudança que eventualmente alguns usam para proteger essa recorrência. É menos valor e mais, talvez, algemas de ouro ali. Então, vamos pegar, acho que tem 2 pontos legais aí pra gente explorar. O primeiro é a questão que a gente já colocou em um dos episódios, que é, vamos colocar o link aqui na descrição, das máquinas de atenção, né? Como adquirir cliente sempre vai ser caro e cada vez mais caro, ele é cada vez mais caro porque cada vez tem mais oferta e cada vez tem menos atenção, né? As pessoas vão prestar menos atenção. Então, na hora que você tem, por exemplo, uma relação de assinatura ou de um ecossistema ou algo que cria uma relação contínua, é menos fricção de pensar o que comprar, né? Já está comprado, já está assinado, já está comprometido, né? Isso baixa o custo ao longo do tempo e facilita, porque você garante um pouco dessa atenção, né? Então, acho que o primeiro aspecto importante é garantir que o negócio, qualquer negócio, tenha recorrência, primeiro começando por diminuir a fricção de chamar a atenção o tempo todo. A Amazon não precisa mais te chamar a atenção, falar, olha, compre qualquer livro na Amazon. Ele já sabe o seu dado, ele já te mantém informado das novidades, ele já conhece o seu perfil, então ele já te recomenda de uma forma muito mais de relação. Cria valor. Perfeito. Que é parecido com o lance do casamento, né? Ele provavelmente investiu num jantar caro para te convencer no começo que você tinha que estar com ele. Agora fica muito mais fácil dar presente todo ano, porque ele te conhece, fala, puxa, o Kuro gosta de meias, né? Então eu vou oferecer meias todo ano para ele. O Kuro gosta de livros desse jeito. Então é um pouco de uma relação realmente, né? Essa questão do valor recorrente é uma relação construída um pouco por um custo de aquisição até mais caro no começo, mas depois o uso de dados faz com que você tenha uma prestação de serviço quase contínua, né? Porque a sensação que você tem da Amazon hoje é que ela te presta um serviço, né? Ela fala, porra, Cruel, presta atenção nesse livro que você vai gostar, concorda? Então, eu acho que tem essa questão da relação recorrente, tem a ver com um pouco dessa questão de eu te presto um serviço constantemente para te manter engajado e te manter vendo valor na nossa relação. Porque não é só questão de quando entra, né? Eu preciso ter relação com aquela empresa e ela tem que continuar me prestando um serviço, né? Me adicionando valor, que de novo parece com qualquer relação de casamento, enfim, nesse sentido, né? Olha só, você fala, eu vejo 2 coisas que a gente está vendo, nós estamos assistindo agora em negócios. Primeiro, nós estamos vendo algumas companhias, talvez nessa ideia do valor recorrente, de conquistar um cliente e manter recorrência nessa geração de valor, a gente vê algumas companhias ampliando o escopo de atuação delas. Então a gente cita, né? Porto Seguro, é Porto, não é só seguro. A gente vê Via Varejo, é Via, não é só varejo. Então, quando você isso, eu entendo como eles estão ampliando um pouco, aumentando o escopo de possibilidades para entregar mais valor, certo? Isso permite estrategicamente eles encontrarem novas formas de ficar entregando valor. Isso é um jeito. A outra é uma tendência que a gente vê de servicialização. Ganhar dinheiro só vendendo produtos versus serviços. Então, quando a gente vê coisas malucas que nem a Tesla vende um equipamento, um automóvel elétrico autônomo, nossa, maluco, caro, difícil. Mas ela vende, ela comercializa para você. E aí agora eles têm uma opção de uma versão de $200 por mês para você ampliar o escopo de autonomia do automóvel. Ou seja, você quer a versão Plus, $200 por mês. Isso é uma coisa de criar recorrência de receita. Sim. Certo? Eventualmente, então,
somando mais valor, mas estão criando recorrência de receita. Então, às vezes eu vejo ampliar propósito para ficar mais é uma maneira de me dar mais opções para criar valor. E servicialização é uma maneira que eu consigo agregar mais em valor. Se eu sou uma incorporadora e eu construo apartamentos, eu te vendo um apartamento, talvez eu imagine que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos eu vou te vender outro. Então existe um alongamento nessa recorrência. Agora, se eu olhar que você está vivendo 20 anos naquele apartamento, que outras coisas você precisa? Então talvez eu possa mudar essa frequência de geração de valor. O que eu poderia fazer mensalmente para o cliente que comprou um apartamento para mim? Essa é a cabeça nova que eu imagino, não tão nova, mas nova. É o que vem crescendo agora, por necessidade, eu acho. Total. Entendeu? Era legal, agora se torna meio necessário. Eu preciso encontrar formas de gerar valor recorrente para o meu cliente e, obviamente, como modelo de negócio, capturar um pouco desse valor. Agora, o valor recorrente, que está ligado a um ponto, assim, te ouvindo, né? Está ligado a essa questão de ser dono da jornada, né, do seu cliente. Então, poxa, eu tenho um cliente e um médico. Eu posso começar aqui, mas ele tem toda uma jornada de decisões, onde ele contrata um sistema para o escritório dele, para o consultório dele, onde ele compra insumos médicos, onde ele contrata pessoas, onde ele faz contabilidade. De alguma forma, o valor recorrente, quando você tem dono dessa relação, a relação é direta com o seu cliente. E você entendendo a jornada dele, você começa a ver outros pontos de servicializar, né? Então você pode ser o vendedor de insumos médicos, mas você fala, poxa, peraí, eu tenho na minha base 100 mil médicos. O que mais essa pessoa precisa, né? Quais outras dores que ela tem? E aí você começa a criar valor recorrente e começa a criar o segundo ponto que eu acho importante que você falou, que é essa questão meio de amarrar, né? De deixar o cliente mais perto de você. E às vezes numa relação quase de dependência. Né? Quando você acha que o extremo do valor recorrente é quando você entra tão para dentro da jornada daquele cliente que você começa a não ser visto fora dela. Né? Não tem mais aquela questão de como era, não tem mais se eu vou ter aquele serviço, aquele produto ou não vou ter, não tem como. É quase como vir um sistema operacional da jornada desse cliente. Né? Que é o exemplo mais comum e mais antigo é o que a gente tem nos computadores, né? Ninguém se imagina sem um sistema operacional aqui. Não existe. Mas você digitando, igual tinha o DOS, né? Você digitava o código lá e pulava um sistema operacional que você via tudo facilitado. Então, de alguma forma, quando você vira um sistema operacional de alguma jornada de algum cliente, você começa a ser recorrentemente acessado, né? E cria uma dependência forte. E olha como isso acontece. O sistema operacional. Se eu jogo um Windows ou iOS e eu facilito os outros gerarem aplicativos para mim, chega uma hora que eu trocar do Windows para o Mac, do Mac para o Windows, eu começo a ficar um pouco preso nessa relação. Total, fica preso. Porque você não quer mais sair dali porque existe um custo de mudança. Então, eventualmente, existem essas presas, né? Por exemplo, você me falou muito bem sobre os negócios de onde é que estão os dados hoje de você? Onde é que está teu backup? Está no Dropbox? Está em que plataforma está? Então você já tem um custo de mudança. Então aquilo tende a criar recorrência. Te cobra $5 por mês, tá lá, porque para mudar para o outro que custa R$4,50, os 50 centavos não vale o risco. Não né? vale o risco de fazer isso. Então uma das coisas é sim, essa pressão que dá. Agora você vê, essa máxima de focar no cliente, de entender jornada, ela é muito poderosa, né, Piero? É ali que você entende, porque o cliente, ele vai... o que é valor hoje, para mim, amanhã eu questiono se é valor. Para mim era valor ir no banco porque a agência estava perto de casa. Agora vai mudando. E outra coisa é o próprio nível de serviço, né? Você que me disse, como é que é? O paladar só evolui. Paladar não regride, né? Paladar não regride. Então é o seguinte, cara, depois que eu comecei a ter essa usabilidade e eu transferi dinheiro para você em 2 cliques, eu não vou lá mais num lugar que tem 7 cliques para dar. No momento que eu tenho essas facilidades, depois que eu me acostumei com o cara me entregar em 10 minutos em casa, eu consigo ficar menos tolerante com ter que ir lá buscar um negócio e levar 2 horas para mim. Então, o paladar ele vai evoluindo, o nível de serviço vai evoluindo. E é por isso que o valor recorrente é uma coisa obrigatória no pensamento de modelos de negócio. Eu tenho que entender que o comportamento do cliente muda, novas ofertas surgem e ele não é estanque. O valor que cria para alguém, ele não é estanque, porque com a tendência ele vai derretendo, né? O que antes era valor, depois ele vai perdendo valor, a sensação de valor. Mas tem uma variável estável ao longo do tempo, que é o cliente e seus problemas sempre vão ser estáveis. Né? Ele vai ter sempre uma necessidade, um problema para ser resolvido.
O que é a variável móvel é sempre a forma de resolver, que ela sempre vai ser mais simples, mais rápida ou mais barata, sempre, né? Porque não vai regredir, a gente não vai querer voltar o tempo atrás de, lembra quando era bom ir na Blockbuster para perder 50 minutos para tentar achar um lançamento. Ninguém vai levantar a mão e vai levantar essa bandeira de volta das locadoras. Porque esse é um trem que já foi, né? Então isso vale para qualquer negócio. Os clientes e os seus problemas vão ser sempre os mesmos. A grande disputa pelo valor recorrente são as novas formas de resolver aqueles problemas. Então eu posso ser dono daquele cliente, dono daquele problema e resolvo, por exemplo, com um produto. De repente alguém cria uma necessidade de não comprar o produto, só alugar o produto. De repente não tem nem aluguel, é simplesmente pague depois de usar. Né? Depois não pague nunca e um arrasta o outro. São formas diferentes de você resolver o mesmo problema. E a grande competição, a grande disrupção está vindo aí. Os clientes e os problemas são os mesmos. O meio, que é a conexão entre uma coisa e outra, e a resolução, são novas formas de fazer, cada vez mais servicializadas, cada vez mais rápidas, mais baratas, mais simples. Então, o valor recorrente é o valor recorrente de eu ser muito dono deste cliente, deste problema, mas também criar recorrência e adaptabilidade, porque a recorrência não é simplesmente lá esse serviço não vai ter que mexer, né? Vou ter que olhar aquela jornada o tempo todo e a recorrência vem por transformação constante, ela vem por disrupção constante, né? Acho que o grande exemplo, para mim, a empresa mais valiosa do mundo, que é a Apple, né? Se a gente olha a jornada que ela está fazendo, é uma jornada incrível, que ela começa com os hardwares muito bacanas, vamos falar um iPhone para simplificar. Ela começa a criar uma camada de serviços, então você começa a ter os Apple TV, as assinaturas, o cloud deles, né, o iCloud, começa a ter valor recorrente. Então, poxa, eu tenho um iPhone, eu já começo a botar tudo no cloud, eu já pago lá 10, 15 dólares por mês. Puxa, eu nunca mais vou sair disso aqui porque tá todas as minhas coisas aqui. Então, eu começo a ter um valor ao longo do tempo para a Apple. Ela percebe que isso é tão valioso que ela já está fazendo o teste de nem vender mais o hardware. De você assina o hardware. Então ela está indo para um modelo que eu assino a Apple. Né? Eu não preciso comprar um Apple e depois assinar um iCloud. Eu já assino a Apple. Isso me dá todo ano uma troca de graça de um hardware, me integra com tudo. Tem o cloud, tem o serviço deles de música, de TV, de séries, tem todo de games. Então tem todos os serviços e eu acabo sendo assinante da Apple. E aí isso para uma relação, para uma marca, que é uma marca muito forte, aspiracional. E a recorrência deste modelo faz com que ela não tenha que disputar a cada 2 anos quanto ao megapixel da câmera versus a Samsung, ter que provar que a dela é melhor, porque eu assim, já estou com a minha relação com a Apple, resolve todos os meus problemas, não tem fricção nenhuma. E isso ao longo do tempo para uma empresa, o custo de aquisição ele tende a zero. Né? Tende a zero, porque se eu tiver um bom produto e um bom serviço, eu não preciso ficar lembrando o cruel toda vez que, olha, no seu próximo iPhone, no seu próximo celular, troque e continue com a gente, né? Porque você já está naquilo decidido, é um problema menos para a sua vida, né? Então os clientes nessas jornadas estão cada vez querendo menos problemas. Então o valor recorrente está nessa questão de simplificar os problemas e também simplificar o processo decisório dos consumidores ou clientes. Ninguém quer ficar pensando o tempo todo de o que eu vou comprar agora, né? Quanto mais eu tenho um one-click buy da Amazon, tenho uma assinatura que não me faz pensar, que eu só sento na sexta-feira e vejo que filme tem lá, não preciso pensar, ter estresse. Quanto mais simples for o processo de decisão, mais valor tem a recorrência para o próprio cliente. Porque ele fala, poxa, tá me simplificando uma coisa que não me gera valor, né? Cara, você falou uma coisa que é muito forte nesse negócio. É o drama da tomada de decisão. Ter que decidir. Também, as pessoas querem, mas se incomodam com aquilo, certo? Assim, tanto é que hoje nós passamos 2 horas tentando decidir um filme para ver no Netflix e acabamos desistindo, não assistindo nenhum. Tá? Já virou isso, né? Olha que história. Há muitos anos atrás, eu comprei antes da moda dos chineses mandar produto para o Brasil e tudo, eu comprei de uma startup, era uma box surpresa para minha mulher. Sim. Ok? Então, vinha dos Estados Unidos uma box surpresa. Eu preenchi um cadastro lá e veio de surpresa para ela. Ela amou e tudo, abri a caixa e tinha 10 a 12 coisas que estavam ali. Aquilo era fantástica a reação, porque ela também reduzia esse negócio da escolha. Então, a surpresa tem um efeito positivo. E a outra, eu não ter que decidir e escolher, em algum momento também baixava isso. Olha que interessante. Talvez a pergunta mais prática que a gente pode fazer para qualquer negócio, você que nos escuta aí, uma pergunta é o seguinte: de quanto em quanto tempo o seu cliente recorre a você? Olha só, de quanto em quanto tempo o seu cliente recorre a você? Não vale pensar que você comprou
E você vende eletrodoméstico e o cara recorre toda hora porque só dá pau naquele negócio. Claro. Não, só está estragado, não funciona. Não, pense, de quanto em quanto tempo, positivamente, e ele recorre procura, a você, né? ele te procura. Isso é um sinal de tendência de valor recorrente. Se ele vem, ele comprou algo, ele interage com você, ele recorre porque todo mês ele faz o upload do arquivo, ele recorre porque antes ele ia na loja no sábado para pegar um filme do Netflix e agora ele está pegando um por 2 horas. Esse viés de recorrência, ele talvez seja um sinal de quanto o teu negócio está próximo do cliente. Enquanto você está entregando valor, enquanto você está ajudando ele a não ter que fazer escolhas que ele não precisa perder tempo com escolhas, ou talvez ter a dúvida que ele escolheu certo estando com você. Total. Esta lógica de quanto tempo ele recorre a você talvez seja uma pista para encontrar se o seu negócio poderia alongar mais o infinito dele, né? Se ele pode estar à mercê, porque quando a gente se relaciona pouco com o cliente, existe espaço para novos entrantes. Toda vez que é uma escolha, é um espaço, né? Exatamente. Toda vez que o cara pensa em vou renovar, vou repensar, é um momento de decisão ali. Então, isso é muito importante. É talvez uma perguntinha boa. Quanto tempo recorre a você? Quanto tempo ele poderia recorrer a você? O que eu poderia fazer para ele recorrer mais a mim? Mesmo que eu não fature, simplesmente ele vem aqui, interage com a gente, participa, ele está próximo, ele está dentro, eu estou com ele, eu acho que tem mais chance de alongar o infinito. E de novo, né? Por essa relação, toda vez que alguém vai pensar sobre aquilo e ela vai pesquisar sobre aquilo, você abre espaço, abre flanco, né? Para entrar uma nova proposta, para ela ir discutir preço e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da não fricção da escolha, ela cria uma tranquilidade também, um benefício emocional para quem está como cliente, que é muito bacana. Eu sou assinante para os meus filhos do Leiturinha. E quem tem filho pequeno sabe, eu preciso incentivar a leitura dos filhos. Ir na livraria é legal, mas você não vai sempre, você não sabe que livro comprar e tal. Então, puxa, você vai lá, assina um negócio todo mês. Uma propaganda de graça aqui, quiserem patrocinar o podcast, fica o convite. Mas eu invisto lá 50, 60 reais por mês e todo mês chega lá 2 livrinhos e mais uma atividade. Eu tirei da minha cabeça este problema de tenho que comprar livros para os meus filhos. E como ele sabe a idade do meu filho, o livro vai progredindo no nível de leitura que ele pode. Então começou com pouco texto, depois está aumentando, ele está crescendo. Então o serviço vai crescendo junto com o meu filho, ele vai mudando os temas. E eu tirei da minha cabeça o problema de preciso comprar livros para os meus filhos. Todo mês eu sei que vai chegar aquilo lá. O valor percebido disso é incrível, além do produto. Mas a conveniência que isso chega, a curadoria de qual livro, ter certeza que aquilo está no nível certo, ter certeza que você não está tendo que, né, se estressar com aquilo. E de alguma forma ter um benefício para o meu filho, porque ele vai ficar mais inteligente, porque ele vai, né, ter mais gosto pela leitura. Então essa questão da recorrência, ela tem um benefício não só funcional, né, mas também emocional forte, né? Porque ele acaba prestando um serviço pra gente que a hora que você tem que escolher o tempo todo, isso acaba gerando ansiedade e às vezes acaba adiando o consumo. Puxa, eu preciso trocar o meu celular. Puxa, vou, mas tal. Puta, que saco, tem que ir, não sei o que. Ah, tá, depois eu vejo. E depois eu vejo. Quando a nossa vida é muito atribulada e cada vez mais, o tempo para decisão ele sempre é meio procrastinado. A não ser que ele vira uma grande dor, né? Puta, quebrou o meu celular, tem que trocar. Senão falar, semana que vem eu vejo, no final de semana eu vou no shopping e vejo, vou na internet, pesquiso, mas não compro agora. Quando eu tenho a recorrência, eu garanto uma frequência de compra que é uma frequência ótima e ideal para o meu negócio, né? E essa é a grande pergunta que cada um tem que fazer. Assim, qual é a frequência ótima que eu tenho de compra, de recorrência? E geralmente o serviço de recorrência ele coloca um pouco antes do normal, né? Ah, o cliente me recorre a cada 6 meses, então eu vou criar uma recorrência a cada 5. E aí eu aumento a frequência de compra, aumento o consumo pela recorrência, né? Eu forço um ciclo de compra que é um ciclo de compra mais frequente do que normalmente seria, né? E então eu tiro a atração, tiro a fricção de decisão, tiro esse problema de marca A ou marca B, serviço A ou serviço B, cria uma recorrência, cria uma relação constante e muitas vezes encurta o ciclo. E este ciclo mais curto, ele também, por óbvio, ele anula o custo de aquisição. Então, a recorrência do negócio, acho que a grande pergunta que cada um que nos escuta tem que fazer grande pergunta estratégica é como eu crio recorrência para o meu negócio. Seja ele B2C, B2B, se eu vendo um serviço ou não, mas como eu crio um serviço de recorrência? Porque
como está muito difícil a atenção dos clientes, cada vez vai ser mais caro, a recorrência faz com que seu negócio muito provavelmente exista para sempre, porque ele cria valor, mas porque ele seja rentável. Porque também a recorrência é caminho de rentabilidade, né? Total. Eu estou tentando imaginar aqui agora modelos de negócio recente, que parece que estão vencendo agora, que não tem essa mentalidade. Tá. Se você olhar, os negócios começaram a se mover para isso. Pensa plataforma, pensa assinatura, pensa uso de dados, pensa... Ele todo caminha para essa ideia de valor... Vamos chamar valor recorrente e receita recorrente. Sim. Valor recorrente é o que eu crio para o outro lá. Legal? Então, eventualmente, eu só jogo... Você usar o TikTok mais, mesmo que você não pague, não compre, não sei o quê, você está criando... O TikTok está criando, supostamente, valor para alguém. Recorrente. Porque eu tô... Eventualmente, ele cria mais receita recorrente por ter mais valor recorrente, né? Quando eu crio valor para alguém, com maior recorrente... Então, eu posso vender o apartamento. Mas como é que eu continuo criando valor? Eventualmente, nem receita direta. Mas eu me posiciono melhor para o próximo momento de decisão. Se eu ainda não tenho uma receita mensal e tudo. Então, essa coisa de olhar para quem eu sirvo, né? E entender como é que eu fico criando valor para ele, e aí entendendo quais são os momentos ideais ou pertinentes de eu criar recorrência em receita, esse match parece... E todos os negócios... assim, se vocês sabem algum, escreve aí no chat algum negócio que tá bombando no mundo que não tenha mentalidade de valor recorrente. Sim. Não, esses caras fizeram esse negócio, é one time shot. Te vendi, tchau. Certo? Eu não sei, eu acho que... Boa pergunta. Tô pensando aqui, é pouco frequente, mas, por exemplo, o exemplo que você deu, né? Eu sou lá uma incorporadora, consultora, enfim, vendo apartamentos. Fala que são apartamentos bacanas, ou enfim... Na sequência, você sabe que aquele cliente vai contratar um monte de outros serviços, né? Do arquiteto, decorador, a faxineira, ou outras coisas que estão lá. Ela tem um estilo de vida, porque o apartamento grande tem filhos. Então, poxa, será que eu tenho uma outra coisa, algum outro serviço que tem lá? Talvez, puxa, uma pessoa que compra este nível de apartamento tem capacidade de investir em time sharing no outro empreendimento. Então, não só eu estou vendendo a moradia, mas também uma habilidade de investir, né? Uma possibilidade de investir em outras coisas. Então, acho que essa noção, de novo, de valor recorrente, é a questão também de entender, como a gente falou, a jornada, se manter próximo, né, expandir os serviços, os leques de opção e achar o melhor momento para você dar o bote, né, no sentido de chegar lá e oferecer uma coisa no tempo certo, porque tem sempre o limite da inconveniência também, né, de você estar o tempo todo ali forçando uma venda. Falar, cara, desculpa, isso aqui não é spam, né? Ninguém gosta de ficar se relacionando com gente que está fazendo propaganda o tempo todo. Então, acho que você colocou uma perspectiva muito boa. Primeiro, a gente entrega muito valor recorrente para depois extrair uma receita recorrente, né? E acho que esse equilíbrio ele é fino. Agora, o que você falou, que eu acho muito legal, é que cada vez mais parece que a nossa vida é por assinatura, né? A gente tem uma vida por assinatura. E acho que esse é o exercício para todo mundo fazer. Olha seu cartão de crédito, vê quantos serviços de assinatura você tem. Coloquem aí no chat quantas coisas vocês assinam, né? Porque você assina o vídeo, assina a música, assina o Rappi, o Uber, porque tem um desconto, assina o livro. Então, eu acho que a nossa vida por assinatura, ela é uma vida em que a gente está buscando cada vez mais esse valor recorrente e menos fricção desse processo decisório o tempo todo, porque assim, cara, não quero pensar nisso, me resolve esse problema e beleza, vou pôr na confiança um dinheirinho todo mês aí na sua conta empresa, né? Empresa, tô te dando aqui todo mês um voto confiança de que esse serviço vai ser bom daqui para frente, mas para eu não ter que pensar nisso, e eu garanto e espero de você que você continue melhorando os seus serviços, né? Então, a hora que eu assino a Netflix, eu imagino que vale a pena, os 30, 40 reais que a gente coloca, mas eu tô imaginando, tô dando um voto de confiança que nos próximos 12 meses, ou quanto for, vão continuar saindo séries bacanas, filmes bacanas. Eu imagino que aquilo vai continuar me adicionando valor, né? A hora que eu começo a ter vários serviços parecidos e eu começo a comparar, falo, poxa, a Netflix não tá tão bacana, não tá mais me entregando tanto valor, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu continuar? Então, a briga também das empresas que constroem valor recorrente é essa briga de entregar valor recorrente de forma real e perceptível. Porque também em algum momento isso vira como uma não assinatura e não volta mais, né? Assim, não volta mais. Puxa, deixei de assinar e mudei minha vida, mudei minha cabeça. Então,
A hora que você tem uma assinatura dessa, uma recorrência, é uma chance única que você tem, mas é um meio... Piero, não tem como voltar, né? Por que alguém compra uma coisa, aceita uma transação, como cliente, aceita uma transação recorrente? Vamos lá. Eu posso imaginar um serviço digital barato. É barato, então eu vou comprar. Certo? Essencialmente, se você racionalizar, ninguém gosta de custo fixo. Sim. Ninguém gosta de custo fixo. Ninguém gosta de despesa fixa recorrente, certo? Mas, eventualmente, mesmo financeiramente, eu prefiro um lease, eu prefiro um serviço de automóvel do que comprar um automóvel. Porque ele já vem com a manutenção, já vem com isso, já vem com aquilo, a cada tempo eu troco, sei lá, eu posso imaginar esse jeito. Mas você vê, uma maneira das pessoas aceitarem, existe o racional de o cara fazer conta, de dizer eu prefiro fazer isso do que pagar aquilo, mas eu acho que é cada vez mais a sensação de valor. Caramba, isso aqui vale a pena. Essa sensação de entregar valor, isso vale a pena. Então vale a pena um custo fixo, mesmo que financeiramente, vale a pena um custo recorrente fixo para mim ter direito àquilo. Depois que eu começo aquilo, se aqueles caras realmente se mostraram de valor e se eles não pararem de evoluir, eu acho... O Jeff Bezos da Amazon diz, numa das frases famosas dele, ele diz: as pessoas se perguntam o que vai mudar em 10 meses. Eu prefiro pensar o que não vai mudar em 10 meses. E ele repete, né? Na Amazon, no varejo, eu sei que as pessoas vão continuar querendo preço baixo, variedade de produtos e entrega rápida. Então, essa sensação humana não vai mudar, ok? Agora, o que muda talvez é o que é talvez entrega rápida. O que era rápido antes, o que é rápido agora, né? Talvez essas sensações mudem. Esta coisa de encontrar qual é o valor que você queria para o outro e que essa sensação de valor se altera no tempo também, porque as perspectivas... Sim. Quantos cliques eu preciso dar? Para mim, uma métrica boa é ver quantos cliques dá para... Bancos digitais, para mim, estão muito atentos a isso. Sim. Quantos cliques precisa dar para abrir uma conta? Isso é a tal da fricção de entrada que você falou, Total. certo? Hoje, tu tá num banco. Por que você não muda para outro banco? Pô, minhas contas estão aqui, meus dados estão aqui, meu histórico está aqui. Tá tudo aí. Mas com o Open Finance vai mudar, você vai portar seus dados. Então você vê que o mercado também, ele tende a provocar. Quando um vence, ele tende a se autorregular e criar mecanismos para tirar o poder daquele que estava... Ele se reorganiza, né? Assim, o mercado, quando ele está mais aberto e mais plataforma e mais... quanto mais as coisas estão compartilhadas, mais ele vai se reorganizar em um novo princípio, né? Então... Você vê, os bancos digitais vieram aí, democratizaram um monte de coisa, criaram uma nova relação com esses clientes. É uma relação de não te cobro taxa. Pô, legal, porra, acho justo, não quero pagar taxa. O cartão tá aí bacana. Às vezes o cartão que o limite você vai construindo, né? Então não te limito, mas você vai provando que você paga e o seu limite vai aumentando. Tem um cashback que eu te dou em dinheiro. Poxa, legal, porque aquele ponto nunca... Valor recorrente. Então você começa a ver que a relação... Alguém me liga e me oferece um serviço financeiro. Cara, ninguém nunca fez isso antes, porque sempre me trataram com um cliente qualquer. Ou tive um problema e os caras me mandaram um mimo na sequência. Tudo isso é criar relação e percepção de valor. Agora, você falou um exemplo que para mim é, cara, chave. Questão de automóvel, né? A gente cresceu na nossa vida com a noção de ter um carro, né? E é uma relação muito de dois momentos para mim, assim. Primeiro, aquela questão de Volkswagen, você conhece, você confia, né? Cara, você confia, compra aí. E sempre compro Volkswagen. Então, uma relação muito, assim, pessoal, de percepção. As famílias compravam quase sempre a mesma marca, né? Porque, cara, tem as verdades das famílias. Então, tá vendo? Volkswagen nunca quebra, não sei o que lá. Provavelmente os carros devem ter uma diferença muito pequena, tecnicamente, mas tem as verdades que eram construídas. Então, é uma relação muito mais de percepção. E você construir a relação com as montadoras pela assistência técnica, que era um momento horroroso, porque primeiro ele te forçava pra estar lá pra você manter a garantia, era uma relação forçada, né? Vem aqui, senão você perde a garantia, e toma aqui, me deixa mais R$1.000, R$2.000, R$3.000 pra fazer a manutenção. Que você sabia que era mais caro do que se fosse no mecânico do seu mecânico próximo, mas você fazia aquilo porque senão você estava ferrado. Então era uma mecânica quase de uma relação forçada compulsória. Vem aqui todo ano para manter sua garantia e ainda vou te cobrar mais caro do que cobra lá fora. Quando a gente pensa na mudança do paradigma, que você tem o aluguel de carro cada vez mais frequente, o aluguel pode ser até mais caro, e você sabe que é mais caro, né? Você vai pagar lá um valor que, se você somar tudo que você vai pegar em 2, 3 anos, vai ser o preço do carro, talvez. E para quem está alugando é ótimo, porque o carro continua existindo depois de 3 anos, você pode revender no mercado secundário.
Mas quando eu estou comprando um aluguel de carro, eu estou comprando o não estresse completo. Porque eu pego o modelo que eu quero, do jeito que eu quero, maravilhoso. Não tenho que emplacar, não tenho que ir no Detran, não tenho que pagar licenciamento, tá tudo incluso. Tem seguro lá também, não preciso falar com a corretora. Tem a manutenção normal, eu não vou ver a conta daquilo, tá tudo incluso, tá maravilhoso, só vou pagar combustível e curtir. Quando acabar esse carro, eu também não vou me estressar, eu só vou ligar lá e vou falar, quero trocar o carro, né? Então não tem o lance da depreciação, de quanto eu perdi, vende na concessionária, vende por fora, vai numa feira de automóveis. Então você pensar o processo de ter carro, que era um processo, vou falar assim, obrigatório ter um carro. A hora que eu tenho a desobrigatoriedade de ter um carro, porque eu posso alugar ele. A hora que eu faço isso, essa pequena mudança no modelo, eu crio um valor recorrente, mas o valor não é simplesmente só a assinatura, é tudo que está ligado a esse processo inteiro de fricção, que é ter um carro mesmo, ser dono de um carro, né? Então, acho que isso força as empresas que são, por exemplo, fabricantes de carro, né, de serem grandes entregadoras de mobilidade. E eu vou ter que rever todo o meu modelo para achar qual que é o valor recorrente, porque o valor que eu tenho que entregar é mobilidade, não é um bem. Eu não tenho que te vender um bem, eu tenho que te entregar mobilidade. E eu preciso saber como que eu entrego o valor recorrente nisso. Então, é uma mudança tão grande que a gente pensa, porque era... E aí, quando você compara o aluguel de um carro com ter um carro, você fala assim, puxa, realmente, hein? Era um processo meio doloroso, né? Ou é um processo meio doloroso. Nunca tinha pensado nisso. Que é parecido como alugar um filme de sexta-feira à noite. A gente não pensava sobre como era ruim alugar um filme sexta-feira à noite. Era até um programa. Mas se te contar o processo que era ir na sexta-feira à noite e talvez não encontrar o filme que você queria, você fala, puxa, que processo tosco, né? Assim como ir no supermercado tá cada vez mais contra-intuitivo, né? Perde 2-3 horas. Então, essa questão do valor, ela muda muito, né? Assim, ela tá mudando e a recorrência ela tem que ser construída menos de uma forma compulsória e mais pelo valor que ele entrega, né? Tu tá falando, tô ficando rebelde aqui. Agora eu tô pensando o seguinte, Piero. Eu vou enfrentar duas verdades de negócio aqui, no nosso papo de valor recorrente, tá? Que me ocorreram aqui para pensar junto. Vou enfrentar aqui para ver isso, tá? Então, a primeira é o seguinte. A primeiro item é, quando eu quero recorrência, comprei um automóvel, uma coisa que tem se chama manutenção preventiva, manutenção regular. Você e eu compramos no mesmo dia o mesmo automóvel e diz, a cada 6 meses nós temos que revisitar, fazer uma revisão. Volta tá? aqui, né? Toda vez que alguém disser assim, você tem que, de 6 em 6 meses, fazer revisão do automóvel. Você tem que, a cada tanto tempo, ir no dentista. Você precisa fazer toda vez que eu ouvir falar isso hoje e eu pensar em valor recorrente, sabe o que ocorre para mim? Isso é tirania da média. Isso é falta de dados. Você comprou um carro e vai numa fazenda, um lugar esburacado, eu nem uso meu carro e nós temos... Isso é tirania da média. Sim. Volta aqui de tempo em tempo para isso. Volta aqui um ano, não interessa quantos quilômetros. Né? Exatamente. Então, se você olhar... A minha escova de dente deveria dizer, com sensor algum, dizer se eu deveria ir agora para o dentista. O meu relógio aqui que mede deveria dizer agora se eu deveria ir no médico. Então, toda vez que tem uma recorrência marcada por média, tirania da média. Todo mundo que encontrar novos negócios de personalizar ao máximo vai conseguir ter outra relação de valor. Outro valor recorrente. E aí eu vou enfrentar o segundo tema, chamado persona. Todo mundo em marketing, no negócio, hoje trabalha com personas. Que você imagina e materializa um humano cliente, né? Eu acho muito bom porque tenta humanizar. Então o cliente seu tem 30 e poucos anos, ele é uma moça que... Você faz isso que eu acho bom porque ajuda a humanizar a relação com o cliente que não tem. Eu acho que persona vai ser no futuro uma coisa meio de preconceito. Porque você não sabe tratar, cada cliente é único. Cada cliente é um indivíduo único. Quando a gente faz persona, nós estamos fazendo uma média. Nós estamos criando um estereótipo. E é preconceito. Se a gente atacar manutenção, recorrência dessas pré-fixadas em média e a figura de persona, aí eu acho que esconde vários novos modelos para criar valor recorrente. Quem criar valor recorrente vai conseguir capturar receita recorrente. Muito bom. Bacana, porque no final, quando a gente está falando de perpetuidade, a gente está falando de recorrência, né? Eu tenho que me manter existente. Acho que esse é esse nosso grande tema de debate aqui, onde toda semana a gente se junta aqui no podcast, eu, Cru e Júnior, para discutir esses temas que estão ligados a essa questão da recorrência, da perpetuidade. Não existe mais um negócio que vai ser o que sempre foi. Assim. A questão da reinvenção completa é um pouco desse paradigma que a gente está trabalhando. E o valor recorrente, acho que está chave dentro disso. A gente falou um pouco disso hoje, mas também
também conectou com vários temas que estão nos outros episódios e estão aqui também no nosso livro, Organizações Infinitas, onde você vai encontrar os 20 códigos que a gente entende que são os códigos secretos aí que garantem que uma empresa esteja o tempo todo pensando na sua perpetuidade. Por óbvio, esses códigos vão crescendo e diminuindo de importância em momentos-chave da empresa, mas a grande questão nossa é como que a gente morre o tempo todo para viver para sempre, como a gente se reinventa sempre para continuar relevante nos nossos mercados, e acho que isso é o grande tema que nos inspira a estar aqui todas as vezes. Obrigado, Cristiano Crua, pela contribuição e aprendizados de hoje. Lembrando sempre, se inscreve aqui no canal, a gente toda semana, quarta-feira, tem novos episódios. Queremos você aqui, comente aqui, divide com as pessoas que você acham que podem ser relevantes aqui o nosso comentário e nosso conteúdo, e nos vemos aqui semana que vem. Até a próxima!